eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar aí um conteúdo de Química aqui do segundo ano do ensino médio, certo? Então, olha só, abram a apostila de vocês aí no capítulo 18, página 24, certo? E vamos lá! Hoje nós vamos falar aí sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo, certo? Então vamos começar aí falando sobre o ciclo do nitrogênio. Vamos lá. Então olha só, o nitrogênio, gente, é um gás encontrado em abundância aí no ar, né? Cerca de 78%. Na forma de gás, né, N2, mas por ser pouco reativo, né, quimicamente, ele permanece livre e não é o que? Facilmente assimilado aí pelos seres, certo? Então, olha só, também compõe as moléculas aí de proteína e os ácidos nucleicos aí das células, né, sendo assim o que? Muito importante para todos os organismos, certo? Então, olha só, algumas plantas são capazes sim de fixar o nitrogênio do ar através do que? Da associação com algumas espécies, né, de bactérias, né, nas ditas aí fixadoras, que vivem aí em nódulos aí nas suas raízes, certo? Então, essas plantas são do grupo que? Das leguminosas, certo? Como aí feijões, né, sojas, lentilhas, enfim. Existem também, gente, bactérias livres aí no solo que agem aí na transformação do gás nitrogênio em nitratos, né? Outro meio de fixação aí do nitrogênio aí na natureza é através do que? De raios, né? Vale aí ressaltar o papel das bactérias, né, no ciclo, né, porque elas atuam aí nas várias etapas, certo? Então, olha só, as etapas do ciclo do nitrogênio. Gente, é importante perceber que, como qualquer ciclo biogeoquímico, como o da água ou do oxigênio, o ciclo do nitrogênio representa um fluxo de matérias e energias, né, que são o que? Constantes na natureza e essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas, certo? Então, olha só, as etapas, né, elas facilitam aí a compreensão do processo global, certo? São essas, ó, fixação, né, ó, as bactérias fixadoras livres no solo ou associadas a raízes de leguminosas, né, transformam o nitrogênio do ar, né, em amônia, a NH4, e nitratos, NO3-, certo? A amonificação, a ureia, né, olha só, é um dos resíduos do metabolismo dos animais, certo? Sendo eliminada aí pela urina. Ela é transformada aí em amônia e por bactérias do solo, certo? Nitrificação, vamos lá. As bactérias nitrificantes, né, do solo transformam a amônia em nitratos, certo? Desnitrificação, como é que ocorre? O nitrogênio ele é devolvido à atmosfera através de bactérias desnitrificantes, né? Que converte ele a partir do que? Dos nitratos do solo, certo? Mas qual a sua importância? Qual a importância do nitrogênio? Gente, a presença do nitrogênio é fundamental para o que? Garantir o bom desenvolvimento das plantas, né? E consequentemente aí dos animais que o obtêm, né, direto ou indiretamente, certo? Através aí dos vegetais, né, conforme aí sejam os herbívoros ou os carnívoros, certo? Enfim. Então, gente, não ocorrendo compostos nitrogenados suficientes para as plantas, né? Geralmente são o quê? Utilizados fertilizantes industrializados, certo? Então, alguns o salitre do Chile, né, nitrato de sódio ou nitrato de potássio, né, que
encontrado aí naturalmente em alguns solos, certo? Então, olha só, algumas soluções alternativas também são a rotação aí de culturas, né? Ou seja, alternando plantas que consomem o quê? Consomem e repõem o nitrogênio, né? E a adubação verde, né? Que é usar o resto das leguminosas, né? Das verduras que a gente corta em casa. Então, olha só, no entanto, o excesso de nitratos, né? E amônios no solo, pelo uso aí de fertilizantes, né? E também pela atividade animal, acaba por o quê? Poluir corpos d'água, né? Através da lixiviação, né? Dos solos, lixiviação. Isso provoca o aumento de nutrientes e crescimento, né? Elevado das águas, né? Gerando aí um desequilíbrio chamado de eutrofização, né? Ou trofiação, certo? Ciclo do fósforo, vamos lá, vamos falar um pouco do ciclo do fósforo. Ciclo biogeoquímico do fósforo, ele é o mais simples, né, comparado aos dos outros elementos, né, aí como se fosse comparar o carbono e o nitrogênio, certo? Então, olha só, no ciclo do fósforo, gente, não há passagem desse elemento pela atmosfera, certo? O fósforo, ele é o único macronutriente que não existe na atmosfera. Ele é encontrado apenas em sua forma o quê? Sólida nas rochas, certo? Então, olha só, apenas um composto de fósforo é importante aí para os seres vivos, o íon fosfato, certo? Olha só, o ciclo do fósforo, ele é importante porque ele influencia aí no crescimento e sobre a vivência de seres vivos, certo? Sobre a sobrevivência dos seres vivos. Então, olha como ocorre o ciclo do fósforo. O principal reservatório de fósforo, né, aí na natureza são as rochas, certo? Ponto. O ciclo, ele tem início quando as rochas sofrem o quê? Intemperismo e liberam o quê? O íon fosfato no solo, certo? Simples assim. Então, olha só, esse composto, ele pode ser carregado até os rios, oceanos, lagos ou incorporado por seres vivos, certo? Então, olha só, quando são aproveitados pelos seres vivos, né, eles podem retornar à natureza durante a decomposição o quê? Da matéria orgânica, certo? Então, olha só, as bactérias fosforilizantes, né, atuam nesse processo, né, e transformam o quê? O fósforo em um composto solúvel, né, que pode ser aí facilmente dissolvido aí na água, certo? Então, gente, o fósforo, ele pode ser levado para aí os rios, os lagos e os mares, né? Em ambientes aquáticos, né, o fósforo, ele pode ser aproveitado aí pelos seres vivos, né? Ou sedimenta, ele se sedimenta e se incorpora aí às rochas, né, em formação, certo? Então, ó, com o passar do tempo, né, as rochas, elas sofrem intemperismo e o ciclo recomeça, certo? Então, assim, o ciclo do fósforo, ele pode ser diferenciado em dois aspectos relacionados à escala de tempo. Primeiro, ciclo de tempo ecológico. O ciclo de tempo ecológico ocorre em tempo relativamente curto, certo? Acontece quando uma parte dos átomos de fósforo é reciclada, né, entre o solo, né, plantas, animais e decompositores, certo? Segundo, ciclo de tempo geológico, né, ocorre durante um longo tempo, né? Acontece o quê? Quando outra parte dos átomos de fósforo é sedimentada e incorporada às rochas, certo? Então, olha só, esses dois ciclos, eles são bem simples, né? Inclusive, o ciclo do fósforo, ele é o mais simples que existe, certo? Então, olha só,
Pergunta a vocês, o que é intemperismo, né? Nesse último ciclo do fósforo que eu expliquei para vocês, o que seria o intemperismo? O intemperismo nada mais é do que a ação, né, física e química do meio ambiente, né? A ação dos ventos, a ação das águas, né? A ação de alguns metais e de algumas substâncias aí que contribuem para a decomposição de rochas e outras moléculas, né? E outros animais e outras bactérias que existem aí no nosso meio ambiente, certo? Então, gente, aqui na página 24, ele começa, né, a falar sobre o ciclo do nitrogênio, certo? Então, olha só. Bem interessante aqui na página 25 que ele cita a entrada de nitrogênio nos seres vivos. Acompanhem aí. O nitrogênio é fundamental para a vida estar presente nos aminoácidos, isso em nós seres vivos, certo? Nas proteínas e no nosso DNA, certo? Além disso, é componente do trifosfato de adenosina, que é o ATP, a energia necessária para ocorrer o metabolismo ali dentro da célula, né? Essencial a todos os seres vivos, né? Responsável pelo armazenamento de energia, certo? Apenas algumas bactérias, principalmente as cianobactérias, né, conseguem captar o nitrogênio presente no ar e utilizá-lo na síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas, certo? Então, olha só, os demais seres vivos incorporam o nitrogênio na forma de amônia em um processo chamado fixação, como eu já havia comentado com vocês. Então, os biofixadores, como as bactérias, né? As algas azuis e os fungos vivem livres no solo, nas raízes das plantas. Esses micro-organismos são protegidos pela planta e, em contrapartida, fornecem grandes quantidades de nitrogênio aproveitável aí na forma de amônia, né? Eu só estou ressaltando aqui na apostila de vocês tudo que eu expliquei para vocês agora há pouco, certo? Temos também a fixação de nitrogênio por meio do uso de fertilizantes, né? Da adubação, né? Toda aquela questão que eu havia explicado, certo? Tem o processo de nitrificação e desnitrificação, né, que eu expliquei para vocês. E aqui, né, ele já parte aqui, ó, para o ciclo do fósforo, né? O fósforo, aqui na página 27, o fósforo, ele está na mesma família do nitrogênio na tabela periódica. Então, quando vocês pegam lá a tabela periódica, né, o fósforo ele está na mesma família do nitrogênio, certo? Então, desse modo, apresenta propriedades periódicas semelhantes às do nitrogênio, mas sua reatividade é muito maior. O fósforo ele é muito mais reativo do que o nitrogênio, certo? Então, ó, um exemplo disso é a essência do fósforo branco, né? Uma forma alotrópica do fósforo, né? Que reage violentamente com o oxigênio presente no ar atmosférico, né? Inflamando-se com rapidez, né? Esse tipo de fósforo já foi usado como arma em guerras, né? Sendo atualmente proibido pela Convenção de Genebra, que versa sobre o emprego de armas químicas e biológicas, certo? Olha só que interessante. Então, olha só. Aqui na página 28, né? Além do fósforo branco, encontramos outra forma de fósforo na natureza, né? O vermelho, o fósforo vermelho, né? Sendo assim o mais comum. Sua principal aplicação está no uso de palitos de fósforo, aquele palitinho de fósforo que a gente compra, né? Aquela caixinha de fósforo, é o fósforo vermelho, certo? Então, olha só. E ao contrário do que se pensa, o fósforo vermelho está impregnado na parte áspera da caixinha de fósforo, né? E não na cabeça dos palitos, que geralmente é composta de enxofre, certo? Então, o que tem na cabeça dos palitos? Geralmente enxofre. E naquela parte onde a gente risca, né, a caixinha do fósforo,
Aquela parte áspera é justamente o próprio fósforo, o fósforo vermelho, certo? Aí olha só, as rochas e os minerais são os grandes reservatórios de fósforo em nosso planeta. Gradativamente ele é absorvido pelas plantas e posteriormente transferidos aos animais superiores pela cadeia alimentar, certo? Então, uma das aplicações mais comuns dos fósforos é como fertilizante do tipo NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, certo? Então, bem simples esses dois ciclos, né? O ciclo do nitrogênio e do fósforo. Então, frente a esse conteúdo que eu ministrei para vocês, vocês vão fazer atividade da página 29 até a página 31 da apostila de vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!